Pronto, vamos começar. Vou fazer algumas perguntas, no caso, sobre o impacto psicológico do conteúdo adulto. Começar com 3, tá bom? Primeiro Tá? você se apresenta e aí a gente começa, então, a entrevista, tá bom? Tá bom. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, né? E também tenho pós-graduação em desvios e disfunções sexuais, além de habilidades sociais também, e trabalho também com questão de inclusão, né? Enfim, estou aqui à disposição. Tá bom, muito obrigada, Arthur. Como consumir Nada. conteúdo adulto em plataformas digitais, ela pode afetar a saúde mental dos usuários? Na verdade, ela pode afetar muito por vários motivos. Primeiro, o óbvio, né, a compulsão. Na verdade, o ser humano ele consegue ficar viciado em qualquer coisa, né? Desde açúcar, algum alimento, a gente consegue ficar viciado até numa pessoa. E como o sexo ou a estimulação sexual através da masturbação gera prazer, a pessoa pode ficar viciada. E o problema do vício é que quando se torna a compulsão, a pessoa acaba diminuindo a qualidade de vida, muitas vezes preferindo se masturbar do que estar trabalhando, estudando ou fazendo alguma coisa produtiva. Pessoas, às vezes, até chegam atrasadas em alguns compromissos, no trabalho mesmo, e até afetando o relacionamento. Porque se ele começa a assistir muito conteúdo adulto, ele começa a ter uma performance muito menor na questão do sexo. Fora que o conteúdo adulto acaba dando à pessoa, né, digamos assim, uma perspectiva e uma expectativa muito diferente, porque num conteúdo adulto aquilo ali é feito de forma cinematográfica, então alguma daquelas posições não são tão reais, às vezes o corpo da pessoa é perfeito demais, e aí quando você vai lidar com o sexo realmente, você está lidando com o corpo real da pessoa, fora que no sexo real tem cheiros, tem gostos, e tudo isso é muito bom quando você está acostumado, mas pode ser um incômodo quando você se habitua a ter um sexo virtual, através de uma plataforma ou só de conteúdos adultos. Então isso pode até, inclusive, atrapalhar e a pessoa passar... Tem algumas pessoas que são tão viciadas que elas passam a rejeitar o sexo real, preferindo o sexo virtual. Certo, Arthur. Quais são os possíveis efeitos psicológicos de longo prazo para os criadores de conteúdo que dependem dessas plataformas para a sua sobrevivência? Bom, o primeiro, assim, né, principalmente hoje em dia, que as coisas são muito rápidas, as pessoas recebem muito um feedback, comentários e tudo mais, então isso pode levar muita ansiedade, até por a questão de estar sempre tendo que suprir a expectativa do público, além do estigma, né? Esse tipo de profissão acaba gerando um estigma que lembra muito o estigma, por exemplo, da prostituição. Então, às vezes, a pessoa, e não só isso, né? Não só o estigma que a sociedade acaba colocando, né? Quando a pessoa é identificada como produtor de conteúdo adulto, como o estigma que muitas vezes ela coloca. Às vezes a pessoa trabalha com conteúdo adulto, mas ela mesma não tem o cérebro bem trabalhado, sente culpa, sente angústia por estar fazendo aquele tipo de trabalho. Então, você tem essa questão do estigma social e muitas vezes a questão da ansiedade, da expectativa, de sempre ter que estar correspondendo àquela expectativa para poder estar produzindo aquele conteúdo adulto. Sim. Em que situações o consumo de conteúdo adulto ele pode levar aos comportamentos compulsivos ou a dependência, como a terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar a tratar esses casos? Tá? Isso enfim, como eu comentei, né, qualquer experiência que gera prazer, ela pode se tornar viciante e compulsiva. O sexo é a mesma coisa. E aí, no caso da compulsão, por exemplo, você acaba estragando e atrapalhando a qualidade de vida, porque você acaba atrapalhando os relacionamentos. Às vezes a pessoa, principalmente o homem, muitas vezes, se ele acaba caindo nessa autoerotização, nessa questão da masturbação, ele pode estar... Quando estiver com a companheira, ela não vai estar bem, fora que você acaba tendo uma visão irreal do sexo. Porque, assim, qual seria a forma de você ter mais prazer com o sexo? É você ter um relacionamento com a pessoa, você ter uma intimidade, e aí, assim, partir para o sexo. Isso faz com que o sexo seja, inclusive, mais prazeroso, você tenha mais cumplicidade. Quando você faz o sexo só por sexo,
depois do sexo, você sente um vazio. E a sensação que você tem, seja homem ou mulher, se você faz sexo por sexo, o desejo que você tem logo depois que você atinge o orgasmo, se você conseguir atingir o orgasmo, é que o parceiro ou a parceira desapareça. Porque a parceira ou a parceira ali não foi mais do que um objeto e não exatamente o sexo usado como uma forma de conexão, né? Então, você acaba tendo uma visão muito mais descartável das relações e propriamente do sexo mesmo, né? Então, fora de ver o outro como um reles objeto. Isso acaba trabalhando. E como é que a psicologia cognitiva comportamental ele pode estar ajudando? Nessa mudança de visão, né? Nessa mudança de pensamentos e até em exercícios para estar sensibilizando novamente a pessoa em relação ao sexo. Porque, no final das contas, a pessoa que acaba assistindo muito conteúdo adulto, ela fica dessensibilizada. Como assim? Ela acaba indo direto no ponto naquilo que a excita. E ela acaba ficando muito fixada em determinados aspectos do sexo, né? E não no sexo em si, na companhia, em estar com a pessoa. E a psicologia cognitiva, a terapia cognitiva comportamental pode ajudar criando estratégias ou trabalhando essas estratégias para essa reconexão, para essa sensibilização e até para trabalhar a questão dos pensamentos, que a pessoa começa a ver o outro como objeto, o sexo simplesmente como um objeto, e volta a ver a pessoa como um outro ser humano com quem ele vai se conectar. Sim, certo. Agora, partindo para o gerenciamento de imagem e autoconfiança, também vou fazer 3 perguntas direcionadas a isso. Como a constante exposição e avaliação pública dos criadores de conteúdo adulto nessas plataformas podem impactar sua autoestima e autoconfiança? Isso aí é muito, porque primeiro que quando você primeiro, isso aí tanto com o homem quanto a mulher. Eles, óbvio, né, como é uma venda, eles querem colocar corpos, né, e aparência da melhor forma possível. Então, muitas vezes, a pessoa, o homem ou a mulher, ela começa a comparar aqueles corpos, aquelas posições com as posições e os corpos que eles têm. E claro que normalmente aquilo ali não corresponde com a realidade, então afeta sim a autoestima. E segundo, o pessoal normalmente tem uma performance invejável nesses filmes. Então é capaz de você assistir um filme de 1 hora em que durante 1 hora o ator está ali, né, fazendo sexo, quando que a pessoa, por exemplo, ela consegue fazer um sexo de qualidade em 15 minutos. Mas o 15 minutos é o real, é o mais real. O que é real é a pessoa conseguir manter aquilo por 1 hora, por exemplo, né? Não que ela não possa fazer, né? Não que não possa estar mais empolgada, mas o que eu quero dizer é que normalmente você manter uma atividade sexual por 1 hora, 1 hora e pouco, isso aí é muito a exceção e não a regra. E aí a pessoa pode acabar achando que o filme ou vídeo que ele está assistindo, o conteúdo adulto que ele está assistindo, na verdade, a regra e não a exceção. Assim como os corpos, a performance e aquelas, digamos assim, aquelas posições que são muito excitantes para você ver, mas não são tão excitantes para você estar fazendo aquelas posições. E aí a pessoa pode começar a achar que tem alguma coisa errada com ela, simplesmente porque ela usou um critério, né, ou uma expectativa que é irreal, que é feita de forma cinematográfica, né, para excitar quem está vendo, e não necessariamente para dar prazer às duas pessoas que estão ali. Né? Fora que, como eu falei, né, você acaba vendo no sexo real, você tem o suor, você tem uma série de coisas que são naturais, são prazerosas também, mas que se você começa só a ver conteúdos adultos, na hora que você está vendo um vídeo, a coisa está muito limpa, digamos assim, né? Você não está sentindo cheiro, você não está sentindo gosto, você não está suando, você não está tendo o suor da pessoa, você não está tendo o hálito da pessoa, coisas que são prazerosas quando você está dentro daquilo, mas que passam a ser coisas que a pessoa quer evitar quando ela se torna muito mais normal para ela estar assistindo conteúdo adulto do que estar realmente praticando. Então, isso tudo acaba afetando realmente a autoestima. Fora que um conteúdo adulto, um vídeo, ele não te critica, ele não te dá sugestões, ele não comenta sobre a sua performance, e o que é uma coisa muito legal entre duas pessoas, quando você tem um feedback. Puxa, eu prefiro quando você faz isso, eu adoro quando você faz aquilo. Pô, não foi muito legal quando você fez isso. Isso faz com que o casal melhore ainda mais o sexo
digamos assim, e se encaixem melhor. Enquanto que se você só está vendo conteúdo adulto, o conteúdo adulto não vai te dar nenhum feedback, ele não vai te fazer nenhuma crítica. E aí a pessoa acaba se tornando muito mais sensível à crítica, né? Quando a crítica deveria melhorar o sexo entre os dois. Então afeta muito essa questão da autoestima. Quais são os riscos psicológicos associados à gestão da própria imagem em plataformas de conteúdo adulto, como o Privacy, o OnlyFans? Então, isso aí, primeiro, ela cria, né, um tipo de regra que não existe. Então, as pessoas em si é natural, né, que as pessoas têm alguma celulite, tem um pouquinho de gordurinha, né, ninguém está o tempo todo 100% na academia, ninguém tem corpo muito sarado. E é claro que essas pessoas, principalmente a questão do OnlyFans, eles vêm dessa questão da perfeição. E aí, acaba afetando ainda mais a autoestima, porque às vezes é um homem ou uma mulher atraente, sim, mas tem uma barriguinha, às vezes tem uma pequena celulite, alguma coisa que, em geral, o parceiro não se importaria, né? Que isso não estragaria a sensação, até porque isso é uma coisa que as pessoas não se ligam muito. A excitação, ela acontece aqui, é no como você vê, como você imagina. Às vezes, uma pessoa que ela não é muito atraente fisicamente, ela consegue te excitar os sentidos de uma forma que você tenha desejo de fazer sexo com ela. Enquanto que, às vezes, um homem ou uma mulher que tem um corpo escultural, ela não consegue ativar sua imaginação como uma outra pessoa que, de repente, é bem mais criativa na hora de falar, no seu jeito e tudo mais. Então, tudo isso conta. Só que aí você fica preso, muito mais preso, à questão da aparência. Óbvio que a aparência estimula o sexo, é claro. É claro que uma pessoa com corpo mais sexualmente atrativo, né, acaba te gerando mais excitação. Isso é óbvio. Mas não é apenas isso. E aí você acaba se concentrando toda a sexualidade nisso. Fora que acaba, muitas vezes, a pessoa que acaba assistindo muito conteúdo adulto, e na sua maioria são homens, né? Eles acabam tendo uma expectativa de que todas as mulheres vão corresponder ao OnlyFans. E aí eles acabam não sentindo prazer, muitas vezes, com uma mulher, digamos assim, uma categoria, diria, normal, né? Que é o geral, digamos assim, da nossa sociedade, né? E aí acaba realmente tendo não só um desempenho, como acaba tendo uma frustração sexual muito maior. E, claro, afeta bem a autoestima por estimular esses padrões que são, muitas vezes, até inalcançáveis. Cada um tem o seu biotipo. Né? Sim. E como os criadores de conteúdo eles podem lidar com os impactos emocionais e comentários negativos ou críticas que recebem online? Eu dou a sugestão para os conteúdos né, os produtores de conteúdo adulto, a mesma que eu dou para policiais. Que é o seguinte, por exemplo, né, eu sou carioca, trabalho no Rio de Janeiro e atendo alguns policiais. E uma coisa que a gente ensina para os policiais, porque muitas vezes eles têm que conciliar uma vida mais agressiva, uma vida mais combativa, né, com uma vida pessoal, a vida familiar e tudo mais. E aí, como é que não misturar essas coisas? Como não levar um trabalho para casa e vice-versa, né? Até porque é como se fosse uma espécie de vida dupla, parecido, o policial parecido com a vida dupla. Eu trabalho a questão de sinais. Eu brinco com eles que, assim, vamos fazer o seguinte. Você vai trabalhar com sinal verde, vermelho e amarelo, né? Porque não é o sinal de trânsito. Então, o que é o sinal verde? É para você ficar à vontade, você ficar bem, você ficar com a sua família. Sinal amarelo, você está em trabalho, mas você está prestando atenção, está mais concentrado. E a questão, por exemplo, do sinal vermelho. Não, você está ali envolvido, você está precisando ter o máximo de atenção, você está em outra realidade. Essa ideia faz com que você consiga organizar no seu cérebro os momentos diferentes. Então, aqui é meu trabalho, aqui eu estou trabalhando, criando conteúdo adulto, aqui não. Agora, como se fosse uma espécie de chave, você vai condicionando o seu cérebro a entender que naquele momento, né, digamos assim, o sinal vermelho é o momento que você está trabalhando, o sexo ali é um trabalho, é um momento que você está criando adulto, e o sinal verde, você está tendo uma vida normal, quando você está conversando com uma pessoa, saindo com sua família, ou até paquerando uma mulher mesmo, né? Porque se você consegue fazer se você não faz essa separação, a sensação que você tem é que é tudo sexo.
Então, a sua abordagem numa outra mulher ou num outro homem vai ser uma abordagem muito mais sexualizada, muito mais sexual. E quando você quer criar um relacionamento, o relacionamento é bem mais que sexo. É sexo também, mas não é apenas sexo, né? Só um instantinho. Deixa eu... Tá bom. Oh, é que eu tenho aqui o meu pet, ele é o Sherlock. Depois vocês cortam isso na edição. Tá E aí bom. ele tá... e ele tem acesso aqui à janela. Normalmente ele é mais silencioso, mas deve ter visto alguma coisa. Mas aí voltando, né? Sim. Então, o que eu recomendo é que o criador de conteúdo ele tem essa chave, esse condicionamento. Isso aí serve também para policiais, para médicos, que muitas vezes, né, tem médicos que levam esse problema para casa, né? E aí você fecha bem isso. E aí o que acontece? Com algum tempo, normalmente um mês depois, a pessoa já está condicionada. Não, agora é meu trabalho, agora é a vida real. Agora é meu trabalho, agora é a vida real. E aí, quando ele está vendo um comentário, alguma coisa, se ele conseguir fazer essa chave, na hora que ele está vendo aquilo, ele está vendo aquele comentário como criador de conteúdo, e não exatamente como, sei lá, o fulano de tal, entendeu? Né? Não é a pessoa pública dele que está recebendo aquele feedback, é o profissional que está recebendo aquele feedback, e aí ele consegue ver de outra forma. Então, normalmente eu ensino a fazer esse tipo de condicionamento. Sim. Partindo, então, para a privacidade e gestão de dados, eu também vou fazer três perguntas a respeito, tá bom? Como a exposição de dados pessoais e financeiros em plataformas de conteúdo adulto pode afetar a saúde mental dos usuários e criadores? Primeiro porque quando você expõe todo esse conteúdo, você recebe muito mais julgamento. Nós somos seres sociais. Nós temos, essencialmente, um desejo em querer agradar, um desejo em querer ter... isso é natural do ser humano, né? Em receber palmas, em receber elogios, em estar se sentindo acolhido ou fazendo parte de algum grupo. E esse tipo de comentário, essa exposição, faz com que eles estejam também mais expostos a comentários, a exposição e até a críticas, e essas críticas podem afetar muito não só a autoestima, pode levar a depressão e tudo mais. Então, a pessoa não sabendo lidar com isso acaba afetando esse desejo natural que o ser humano tem de se sentir acolhido, de se sentir parte de um grupo, de se sentir parte da sociedade, fazendo ele se sentir exatamente o contrário, se sentir excluído, se sentir estigmatizado, se sentindo até marginalizado dentro da sociedade. E sim, psicologicamente pode afetar muito essa pessoa, fazendo com que ela tenha ansiedade, inclusive até depressão e tudo mais. Sim. Quais são as possíveis consequências psicológicas de ter dados pessoais vazados ou explorados indevidamente nessas plataformas? Tá? Principalmente por uma pessoa pública, ou não necessariamente uma pessoa pública, uma pessoa que não participa desse universo de conteúdo adulto, mas às vezes quis fazer alguma coisa, quis incrementar a relação, apimentar, e aí resolveu gravar para que eles possam estar vendo depois e de repente vaza. Nossa, nesse caso aí é catastrófico, porque assim, se isso já afeta um criador de conteúdo, né, receber um tipo de comentário, ou um tipo de feedback ou julgamento que seja negativo, você imagina por uma pessoa que não está acostumada a criar esse tipo de conteúdo, uma pessoa que teve ali realmente um momento privado, invadido. Então, assim, primeiro, é uma sensação que a pessoa tem semelhante a uma sensação de estupro. Por que eu digo semelhante à sensação de estupro? Porque houve uma coisa que aconteceu que foi muito além do que era permitido, foi muito mais invasiva do que ela esperava. Então, essa sensação de ter sido invadida é gigantesca. Né? Segundo, óbvio, ela não está preparada para receber todos aqueles tipos de comentários, todos aquele tipo de feedback, e você sabe que muitas vezes as pessoas podem ser cruéis, né? Principalmente com a mulher. Normalmente as pessoas são mais cruéis em relação a julgar uma mulher do que um homem. Então, coisas como ela é uma vagabunda, ela é uma piranha, esse tipo de palavra muito pesada, afetam muito a autoestima da mulher, né? Ser reconhecida, de repente, na rua ou em algum lugar com uma pessoa que criou aquele vídeo, isso vai gerar, né, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático complexo, ansiedade, crise de ansiedade, pode gerar síndrome do pânico e até depressão grave ou até o suicídio ou desejo, tentativa de suicídio.
nos casos mais graves. Então, realmente é uma coisa bem perigosa mesmo, é uma coisa que pode gerar uns danos, talvez até irreversíveis para a pessoa que tem esses dados vazados. Imagina. Como a terapia, então, cognitiva comportamental, ela pode ajudar as vítimas de vazamento de dados a lidar com esse estresse e ansiedade resultantes desse tipo de incidente, né? Então, a gente vai fortalecer muito a questão da resiliência, né? O que seria a resiliência? A capacidade de cair e levantar, né? Fortalecendo a autoestima da pessoa, e ensinando ela a lidar com essa questão do feedback. E até fazendo ela entender, né? Vendo essa situação de fora, né? Porque, claro, quando você está nesse tipo de situação, é claro que você incorpora e você está vendo de dentro. Mas quando você vê de fora, você começa a perceber alguns aspectos como a opinião do outro, né? Não é a minha opinião, é o que o outro acha, né? Se permitir ser você mesmo e conseguir criar uma espécie de barreira onde a opinião do outro, o julgamento do outro, passe a importar cada vez menos. Tem uma frase que o Leonardo da Vinci falou, porque o Leonardo da Vinci foi um né, cientista, filósofo, pintor, artista, enfim, maravilhoso. E muita gente criticava ele, chamava ele, inclusive, de maluco. E aí ele deu uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: paus e pedras podem quebrar meus ossos, palavras não me atingem. Então, a ideia é blindar essa pessoa com a terapia cognitiva comportamental para que ela fique realmente blindada da opinião dos outros, do assédio e até mesmo das palavras rudes que a pessoa vai fazer, entendendo que isso diz muito mais sobre a pessoa que está criticando e julgando do que sobre si mesmo. Sim. Já em relação ao impacto na relação com a sexualidade, vou fazer também 3 perguntas a respeito, tá bom? Com a participação em plataformas de conteúdo adulto, ela pode influenciar a percepção e a relação de uma pessoa com sua própria sexualidade? Peraí, desculpa, eu não entendi a pergunta, eu não ouvi direito. Perdão, vou repetir, tá bom? Como a participação em plataformas de conteúdo adulto pode influenciar a percepção e a relação de uma pessoa com sua própria sexualidade? Ah, sim, agora eu entendi. Primeiro que, assim, a autossexualidade tem a ver com autoconhecimento. É você aprender a se tocar, você aprender as coisas que você gosta, as coisas que te excitam, as partes do corpo que te excitam mais. E muitas vezes assim, ainda mais quando você está, né, dividindo essa sexualidade com uma outra pessoa, você vai descobrir também muito sobre o outro. Às vezes tem coisas que você faz com o outro que te excitam mais do que com um determinado parceiro ou com um parceiro que você tinha no passado. Agora que a gente vai mudando, a gente vai se descobrindo. E o problema de você estar vendo, por exemplo, essa questão do conteúdo adulto, o conteúdo adulto não é uma descoberta de dentro para fora, né? A visão de conteúdo adulto é uma descoberta de fora para dentro. Invariavelmente, você acaba descobrindo que gosta de algumas coisas, que você pode estar gostando de algumas coisas, assistindo o vídeo. Mas, muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas se frustram muito. Porque tem coisas nos vídeos que parecem extremamente excitantes, em que, quando a pessoa vai, na prática, fazer, ela não se excita, ela não gosta, ela acha desconfortável. Vou dar aqui um exemplo. Né? Tem muita gente que vê, por exemplo, imagens sadomasoquistas, por exemplo, ela se excita. Mas, na hora em que ela vai levar um tapa, na hora que ela vai apanhar, ela realmente não gosta. Então, o que excitou ela foi a imagem, não foi a ação. E aí, isso não gerou um autoconhecimento. Muito pelo contrário, aquilo ali distorceu. Aí ela começa a saber, será que eu gosto, será que eu não gosto disso? Então, isso pode acontecer muito também no caso de atrapalhar, inclusive, a sua autodescoberta, né, do que você gosta ou do que você não gosta. Até como eu falei, as coisas são muito cinematográficas e são feitas para isso, né, para entreter, né, e para manter a pessoa ali engajada. E muitas vezes aquilo ali, na realidade, não excita tanto quanto na visão da fantasia, e a pessoa acaba se conhecendo, às vezes, até menos do que se conhecer mais. Né? O ideal, realmente, se a pessoa quer se conhecer, é que ela faça uma terapia sexual, que ela converse muito com o seu parceiro, que ela tente coisas com o seu parceiro, entendeu? Ou até assista vídeos com o parceiro, ou a parceira, enfim, para que eles juntos possam estar
é experimentando coisas, mas somente com conteúdo adulto, normalmente isso acaba até prejudicando mais do que ajudando no autoconhecimento. Certo. Quais são os possíveis efeitos negativos do consumo frequente do conteúdo adulto em relação aos relacionamentos e na vida sexual dos usuários? A principal é a questão da expectativa, né? Então você acaba criando uma expectativa que não é real, né? Por exemplo, né? A expectativa, de repente, de que o seu parceiro vai ficar ali 2 horas direto sem descansar. A expectativa de que a mulher seja perfeita, que ela vai se pendurar no lustre, que ela vai fazer as coisas que a pessoa que a pessoa no vídeo faz, né? E ali ela não vai fazer. Às vezes uma expectativa de coisas que você gosta, mas seu parceiro não gosta, e você fica fixado naquilo. Então, principalmente em questão das expectativas irreais. Porque, como eu falei, ali é feito de uma forma cinematográfica. E a maioria das coisas que você vê, às vezes, num conteúdo adulto, elas não são reais, elas são para serem filmadas. E aí, se você compara a expectativa com a realidade, você acaba se frustrando muito com a realidade, quando a realidade pode ser muito prazerosa. Na verdade, a realidade, eu considero que seja muito mais prazerosa do que simplesmente assistir um conteúdo adulto. Mas aí a pessoa acaba criando aquela expectativa muito irreal do que seria o sexo, quando, na verdade, cada um tem uma forma particular de conceber, de fazer sexo, ou de ver a sua própria sexualidade, né? Aí o ideal é que você encontre alguém com quem você tenha muita afinidade. Esse seria o ideal. E não que você procure algo que você viu nos filmes. De que maneira a terapia cognitivo-comportamental ela pode ser aplicada para ajudar pessoas a reavaliar a sua relação com o consumo de conteúdo adulto? Primeiro, trabalhar a questão dessas expectativas, né? Trabalhar essa questão do autoconhecimento realmente. Se ele tiver um parceiro ou ela tiver se ela tiver um parceiro ou ele tiver uma parceira, melhor ainda, porque daí na terapia sexual a gente chama os dois. Porque veja bem, o sexo ele é feito em dois. Então, ainda que, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo assim, o rapaz tem a disfunção erétil, eu chamo os dois para conversar, né? O homem e a mulher, ou a mulher tem a anorgasmia, que seria a ausência de orgasmo na mulher. Eu chamo os dois para estar conversando. Não é uma coisa só, porque às vezes a gente pensa o seguinte: um dos parceiros tem um problema sexual, é ele que tem que se resolver, ele tem que fazer terapia. Não, o sexo é feito em dois, então a gente chama os dois para estarem fazendo a terapia, para estarem se conhecendo, para estarem se descobrindo. E aí é muito legal porque a gente trabalha essa questão do diálogo aberto e tudo mais. Então, é assim. E caso a pessoa não tenha um parceiro, né, a gente trabalha a forma dela conhecer essa questão da sexualidade, dela sentir prazer de outras formas, que não apenas assistindo o conteúdo adulto, e dela tá vendo a questão, né, acabando com o que a gente chama de pensamentos disfuncionais, que são crenças irreais sobre o que ela tem do sexo. Descobrindo, né, quais são essas crenças irreais e atacando para que a pessoa tenha, digamos assim, uma experiência mais gratificante, mais real do que é realmente o sexo. O sexo, ele é muito prazeroso, ele é muito gostoso para se fazer, desde que você vá completamente inteiro entregue para a relação sexual e não com expectativas irreais. Certo. Já em relação aos aspectos éticos e sociais, eu também vou fazer 3 perguntas a respeito, tá bom? Quais são as implicações psicológicas e sociais de se trabalhar em uma indústria que ainda é altamente estigmatizada? O grande problema é o preconceito, né? As pessoas ainda têm realmente muito preconceito, né? Inclusive, eu diria até que o preconceito, pela sociedade ser machista, né? As pessoas ainda têm muito mais preconceito em relação à mulher fazer esse tipo de conteúdo do que ao homem, né? Isso aí é puro machismo, óbvio, mas a mulher que faz esse tipo de conteúdo ela é muito mais vista como uma prostituta ou como uma mulher, digamos assim, à margem da sociedade do que o homem que está fazendo aquilo ali, né? Então, no final das contas, a mulher acaba sendo mais prejudicada, mas o homem também acaba sofrendo um estigma. Então, acho que o principal é realmente essa questão do preconceito. As pessoas que acabam sendo reconhecidas na rua, no seu dia a dia, como sendo produtor, né, criador desse tipo de conteúdo, eles não acabam sendo bem vistos, não é aquela coisa de
como outros criadores de conteúdo, né? Vamos pedir um autógrafo, não sei o quê. É normalmente aquele olhar estranho, aquele cara ali, né? Ou às vezes a pessoa nem gosta de comentar, né? Porque vai, digamos assim, demonstrar que ela assiste aquele tipo de conteúdo. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo realmente estigmatizada, e eu acho que o pior é realmente a questão do preconceito mesmo, né? Fora a questão pessoal, é o que eu falei também, muitas vezes a pessoa faz aquele tipo de conteúdo, mas ela mesma não está bem resolvida em relação ao conteúdo que ela produz. Então, ela mesma se marginaliza, ela mesma se vê estigmatizada, ela mesma se vê, muitas vezes, à margem da sociedade, porque está criando aquele tipo de conteúdo. Sim, como a terapia, então, cognitiva comportamental pode ajudar os criadores de conteúdo adulto a lidar com esse estigma e a desenvolver a resiliência? Primeiro, a gente vai trabalhar bastante a autoestima, porque, assim, quando a gente fala de autoestima, parece uma coisa meio batida, que a gente ouve, mas autoestima é nada mais do que amor próprio. Então, por exemplo, quando você ama alguém, você cuida daquela pessoa, você protege, você quer presentear, você quer o melhor para aquela pessoa, seja na saúde e tudo mais. Então, se você ama, por exemplo, sei lá, sua mãe, né, você vai querer que a sua mãe tenha uma boa saúde, que ela esteja bem, que ela esteja confortável, que ela se sinta bem, que todos a respeitem. Isso é amor próprio. É você querer se respeitar, é você querer dar o melhor para você, é você se ver como digamos assim, com um auto-perdão, inclusive. Então, a gente estimula muito a autoestima, principalmente. E a autoestima é uma coisa que é construída dia a dia, todos os dias. A paixão que você aprende a ter por você mesmo é uma coisa diária. Então, hoje, você se arrumar melhor, você ficar mais bonita, você botar um perfume mais gostoso que você gosta, isso é um autocuidado. Se você sai na rua se sentindo mais bonita, você está trabalhando muito melhor a sua autoestima. Então, a gente vai ensinando, principalmente, a trabalhar essa questão da autoestima. Certo. Já em relação às estratégias de resiliência e bem-estar, também vou fazer 3 perguntas a respeito, tá bom? Que estratégias a terapia cognitiva comportamental ela oferece para que os criadores de conteúdo adulto possam lidar com o estresse, a ansiedade e a depressão associadas ao seu trabalho? Claro, primeiro, quando a gente trabalha com ansiedade, isso aí não só a criação de conteúdo adulto, mas qualquer nível de ansiedade, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente ensina a pessoa a sair da crise de ansiedade ou sair daquele desconforto da ansiedade. O maior desconforto da ansiedade, né, além da taquicardia, da sensação, às vezes, de falta de ar, né, é a angústia que a pessoa sente no peito. Né? Então, a pessoa sente essa angústia constantemente, ela está ansiosa, mas se ela entra em crise de ansiedade, que é quando ela acha que está infartando, por exemplo, ela é o momento em que ela, normalmente, às vezes, vai até parar no hospital porque ela está tendo a crise. Então, a primeira coisa que a gente faz na terapia cognitiva comportamental é dar mais conforto para essa pessoa. Ensinar essa pessoa a sair de uma crise de ansiedade ou ensinar ela a lidar com essa ansiedade e sair da ansiedade. Primeira coisa que a gente faz. E a segunda é identificar quais são esses gatilhos que estão fazendo com que ela tenha a crise de ansiedade. Normalmente, os gatilhos são mentais, tipo pensamentos que surgem na sua cabeça, podem ser pensamentos intrusivos, às vezes até a forma da pessoa ver o seu trabalho e tudo mais. E a gente vai trabalhando para modificar a forma como a pessoa vê. Então, primeiro a gente ataca a crise, a angústia, e aí depois que a pessoa está melhor na crise e na angústia, a gente trabalha os gatilhos emocionais que levaram a pessoa a sentir aquela angústia. É assim que a gente trabalha na terapia cognitiva comportamental. Sim. E como os criadores de conteúdo eles podem construir uma rotina de autocuidado que minimize os impactos negativos do trabalho em plataformas de conteúdo adulto? Se amando, né? Como eu falei, a autoestima eu acho que é a chave de tudo. Então, separar, né, essa questão do que é o seu trabalho, do que é a sua vida, né, aquela questão do condicionar o seu cérebro para entender que aquele momento ali é um momento em que ela está trabalhando para criar conteúdo adulto e que nos outros momentos são os momentos em que ela está indo no cinema, que ela está vendo seus filhos, enfim, né? Ela conseguir fazer essa separação da vida de trabalho, condicionar isso, né, no seu cérebro para a sua vida pessoal. Tá? Isso, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa conciliação, ela mistura tudo, então ela entender isso. Esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto é a questão de praticar realmente essa questão do autorrespeito mesmo. Né? Então, veja bem, a primeira pessoa que você precisa aprender primeiro a se respeitar para depois poder
exigir ou trabalhar essa questão do respeito do outro, né? Seja não se importando com um comentário, ou mesmo até tendo que ser mais firme, né, na hora de você exigir aquele seu respeito. Né? Porque para você poder ser respeitado, você precisa primeiro ser respeitado. Então, a gente trabalha muito essa forma de visão. Sim, Arthur, já que você já respondeu, é praticamente a pergunta que eu já iria fazer, no caso. Então, já partindo para o outro ponto, que é a interação com o público e os limites pessoais, né? Vou fazer também 3 perguntas, aí caso já você também faça a resposta logo em seguida da outra pergunta, sem problema, tá bom? Com a constante interação com seguidores em plataformas de conteúdo adulto, pode impactar a saúde mental dos criadores. Primeiro porque, assim, uma criador de conteúdo adulto, ele passa essa imagem, e é para passar essa imagem, né, de que ele é uma pessoa altamente sexualizada. Então, os fãs, né, eles procuram, né, os fãs, os seguidores, eles procuram esse tipo de pessoa exatamente por essa característica. E aí, é claro que a conversa, né, a abordagem, os assédios, elas vão muito para a questão direta sexual, óbvio, né? Então, qual é o grande problema disso? A pessoa é vista como, principalmente pelos fãs, né, ou os seguidores, como um objeto e não exatamente como uma pessoa, principalmente a mulher, como eu falei, né, nós vivemos num mundo machista, então a objetificação da mulher é muito maior do que a do homem, então a mulher é vista ali como um objeto, como se a mulher não tivesse cérebro, não tivesse ideias, não tivesse opiniões, ela só tem um corpo e pronto, né? Então isso aí é muito ruim, né? E a mulher, os criadores de conteúdo normalmente eles acabam por causa do trabalho correspondendo a isso, a esse desejo, a essa expectativa do público, e no final das contas acabam realmente se sexualizando cada vez mais. Isso, assim, como eu falei, se a pessoa não tiver aquela boa chave de condicionamento, agora é meu trabalho, agora é minha vida pessoal, ela realmente acaba levando isso para a vida e acaba sexualizando tudo. Né? Todo o contexto de vida, tudo para ela acaba sendo sexo. O que não seria saudável para o tipo de vida. Ainda que o sexo seja bom, seja prazeroso, se você vê tudo de forma sexualizada, você acaba minando muito dos seus relacionamentos também. Né? Como eu falei, um relacionamento, seja ele qual for, ele vai muito além do sexo. Né? Ele tem sexo, é importante que tenha o sexo também, mas ele não é apenas sexo. Né? E aí você reduz toda essa questão do relacionamento, do compartilhar, da confiança, a questão sexual. Então, esse é o maior perigo, né? Porque ele acaba querendo atender a expectativa da população e dos seus fãs, dos seus seguidores, em ser esse objeto sexual e, às vezes, não consegue sair desse papel de objeto sexual. E como os criadores eles podem gerenciar essa pressão para atender as expectativas do público sem comprometer com o seu bem-estar emocional? Assim, uma das sugestões é aquela de você conseguir condicionar o seu cérebro em que isso é trabalho, isso é vida pessoal. Essa é a melhor forma que tem para você poder estar lidando. Porque eu entendo até que o criador de conteúdo, né, como ele tem que divulgar o material dele, o produto, ele tem que estar ali, de certa forma, atendendo aos seguidores, aos fãs, dando algum tipo de resposta. Então, eu entendo que isso seja natural. Mas ele fazer esse tipo de separação, isso é muito bom, porque se ele consegue fazer essa separação de vida pública para a vida profissional, e os fãs começarem a perceber que existe essa diferenciação, por exemplo, tem um Instagram ali que é profissional e tem um Instagram que é público. As pessoas começam a respeitar mais até esse profissional. E ele acaba perdendo esse estigma, porque parte desse estigma que é criado sobre o criador de conteúdo adulto é muito culpa do fato dele estar sendo criador de conteúdo adulto, óbvio, de como a sociedade vê isso, mas em parte também é responsabilidade de como a pessoa se coloca no meio. Então, digamos assim, é um show de entrevistas e ele vai lá e dá uma entrevista falando também da formação dele, de como ele é uma pessoa normal. Isso acaba fazendo com que as pessoas respeitem ele também como ser humano e não só vendo ele ou ela como um objeto sexual. Então, vem muito também da forma como a pessoa se respeita e se coloca, né, diante desse assédio todo. Certo. Então, a outra pergunta você também respondeu, então vou partir para outro ponto, né, que é os desafios e apoio psicológico.
E quais são os maiores desafios psicológicos enfrentados por criadores de conteúdo adulto e como a terapia cognitivo-comportamental ela pode ajudar a superar isso? Tá. O maior desafio, sem sombra de dúvida, é a necessidade de aprovação. Tá? Todo mundo tem, em algum grau, uma necessidade de aprovação. Você é aprovado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado, pela sua namorada. No caso de criadores de conteúdo em geral e também dos criadores de conteúdo adulto, essa necessidade de aprovação ela é muito mais elevada, porque ela acaba recebendo feedbacks de pessoas que ela não conhece, de milhares de pessoas, às vezes pessoas que não estão nem no mesmo país que ela. Então, essa necessidade de aprovação ela pode ser muito danosa, acaba gerando um problema ainda muito maior do que geraria numa pessoa que está sendo reprovada por algum comportamento. E a terapia cognitiva comportamental ela ajuda em centralizar a pessoa, em aprender a lidar sem essa necessidade de aprovação. Faz com que ela aprenda a lidar sabendo dizer não, sabendo colocar limites e sabendo entender o que é do outro, né? Bem essa questão de fronteira, né? O que é a questão do outro? O que é a opinião do outro? O que é o pensamento do outro, a expectativa do outro? E o que é você? Né? E que você não tem a obrigação de atender a expectativa, sair agradando todo mundo, ninguém consegue fazer isso. Então, com esse trabalho, a gente, claro, vai trabalhando a forma como a pessoa aprendeu a pensar, o tipo de criação que ela teve, as crenças centrais que ela tem, para poder estar modificando esses pensamentos nela. E como os psicólogos eles podem apoiar melhor os criadores de conteúdo que buscam ajuda para lidar com esses desafios específicos de profissão? A primeira coisa é o acolhimento. Eu acho que independente, eu sou psicólogo cognitivo comportamental, mas independente da abordagem do psicólogo, ele tem uma boa acolhida, de acolher bem essas pessoas, né? Inclusive para estabelecer um bom vínculo. Quando o psicólogo estabelece um bom vínculo, seja com o paciente for, aquele paciente ele rende muito mais, ele melhora exatamente porque ele confia naquele profissional. E essa é a palavra importante. Confiança. Então, assim, mais importante até do que as técnicas, eu acho que é a acolhida e a confiança que a pessoa vai ter em relação ao profissional. Certo. E existe uma necessidade de maior conscientização e apoio psicológico para pessoas que trabalham em plataformas de conteúdo adulto? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, entendeu? Eu não sei como a pessoa se vê, como a pessoa vê o seu trabalho, como essa pessoa lida. Tem pessoas, inclusive, que acontece até o oposto, elas ficam viciadas na exposição, ficam viciadas em receberem assédio. E aí o problema dessas pessoas não é quando elas recebem assédio, é quando elas não recebem. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu já atendi pessoas que tinham exatamente o lado contrário. Elas queriam estar sempre em evidência, e quando não estavam em evidência, aí que elas se sentiam angustiadas, sofriam, tinham ansiedade. Então, isso varia muito. Mas, em geral, eu acho que qualquer pessoa, né, independente de ser criador de conteúdo adulto ou não, né, mas principalmente eles, deveria passar, pelo menos em algum momento da vida, por algum tipo de terapia, de autorreflexão, de autoanálise, se conhecer, conhecer os seus limites e entender o que te dá prazer, o que faz com que você sinta mais alegria e, por que não dizer, que te dá felicidade. Né? Porque, apesar de felicidade ser um conceito que às vezes a gente trabalha como uma coisa, como contos de fada, né? Aquela coisa Disney, né? Felizes para sempre, a felicidade existe, mas ela é diferente para cada pessoa. Né? Tem pessoas que se sentem bem e felizes quando estão tranquilas, em paz. A gente se sente feliz quando no meio de várias pessoas, e assim por diante. Né? Então, é uma coisa muito pessoal. E aí você tem que... O autoconhecimento vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio, esse seu bem-estar e até a sua felicidade. Certo, Arthur. Recentemente você publicou um livro sobre as mulheres dominadoras, né? E sexualidade, que o nome do livro é Codinome, Desejo, Aprendiz de Dominadora. Tem como você falar um pouquinho mais a respeito sobre o seu livro? Claro, claro. Eu fiz uma pesquisa sobre mulheres. Na verdade, assim, o que acontece? Tanto homens quanto mulheres podem ter um desejo muito mais para dominar, né, como para serem dominados. Então, algumas pessoas sentem mais prazer em dominar e outras pessoas sentem mais prazer em se submeter. Como eu fiz uma pesquisa e o livro
né? Eu peguei tudo que eu pesquisei, né? Fiz a pesquisa de campo, estudei as comunidades de BDSM e tudo mais. Como eu fiz esse estudo bem amplo, né, sobre o vocabulário, eu achei que seria bem melhor colocar isso num livro, mas de forma como se fosse ficção. Então, é uma ficção, é a história de uma policial, e aí ela é a protagonista da história, e ela não conhece esse mundo, ela vai conhecer o mundo de dominação, usando o papel de dominadora, então ela acaba criando o nome, por isso que é codinome Desejo, porque ela cria o nome dela como Rainha Desejo, para entrar nesse mundo. E aí todos os leitores são apresentados a esse novo mundo através dessa protagonista que também não conhece e está conhecendo esse universo. E aí o que acontece? Apesar de ser uma ficção, ter uma investigação e tudo mais ali dentro, né? Por isso que ela entra naquele meio, a ideia é mostrar todas as coisas de uma forma muito mais lúdica e até divertida, interessante, né? Como uma espécie de romance policial, toda essa questão mais complexa do ser humano, né? Por que uma pessoa gosta de dominar? Por que uma pessoa gosta de se submeter? Seria errado? Não seria? Como é que funciona um relacionamento entre duas pessoas onde uma pessoa gosta de dominar e uma pessoa gosta de se submeter? E aí eu subverto um pouquinho, por exemplo, os 50 tons de cinza, porque no livro eu acabo mostrando muito mais a perspectiva dominadora feminina, onde a mulher está dominando, onde a mulher é a dominadora e ela submete o homem, né, o submisso, naquele tipo de relação. Então, é um livro bem interessante, tá? Tem alguns momentos assim mais picantes no livro, mas o legal é entender que, apesar de ser uma ficção, e eu acho até interessante que teve um amigo meu que falou assim, nossa, esse livro é extremamente surreal. Tudo aquilo ali que eu escrevi acontece dentro de um relacionamento onde há uma dominadora e um submisso, né? Então, apesar de parecer assim surreal, tudo aquilo ali realmente acontece e aí acaba sendo bem interessante para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, entender como é que é essa dinâmica e até entender por que uma pessoa sente prazer em dominar ou se submeter. Certo, Arthur, muito, muito obrigada, então, pela entrevista. Foi um prazer te entrevistar. E Prazer foi meu. acabou por aqui mesmo. Muito obrigada, viu, Arthur? Quando Nada, terminar, Rebeca. quando eu fizer a matéria, eu vou mandar para você, então, tá? Tá bom. Tá? Muito Um obrigada, abraço para você. Arthur. Um abraço. Nada. E qualquer coisa, estou à disposição. Tá Tá bom? bom. Espero que tenha Nossa, foi um prazer. gostado. Com certeza. Muito obrigada, viu? Tchau. Nada. Tchau.